de Piratuba, Santa Catarina, e eu trabalho como orientadora do PENAIC desde o ano de 2013 e agora é o meu segundo ano como orientadora. Eu posso dizer que o PENAIC tem uma contribuição direta na alfabetização das crianças. Eu costumo discutir com as minhas alfabetizadoras de que as crianças que não têm nenhuma dificuldade, elas aprendem facilmente a ler e escrever com qualquer método. O PENAIC ele vem para organizar esses métodos de ensino e especialmente para fazer com que os professores repensem as suas práticas em relação aos alunos que têm mais dificuldades ou que demoram um pouco mais para aprender. Eu vejo que são esses alunos os que estão ganhando mais ainda. Os outros todos estão sendo beneficiados pela capacidade maior dos professores, mas especialmente essa atenção àqueles que não estavam conseguindo se alfabetizar até os 8 anos. O olhar dos professores sobre eles e o empenho dos professores sobre eles também, eu percebo que aumentou por causa do tempo de reflexão e planejamento que o professor tem acerca desses alunos. Todas as atividades também que envolvem diagnóstico de alfabetização dos alunos, elas têm contribuído para clarear a visão dos professores sobre alfabetizar, não só do ponto de vista do sistema de escrita alfabético, mas também do ponto de vista do letramento. Dessa maneira, os alunos, eu posso considerar sim que os alunos se alfabetizam mais e melhor, e quase todos, chegar a 100% é difícil, né? Mas quase todos, porque aqueles que normalmente estariam alfabetizados, com qualquer método estariam. Agora, levar ao letramento e atingir também aqueles que estavam precisando de mais atenção, isso o PENAIC faz com muita propriedade. Essa questão lúdica é muito interessante, porque no dia a dia dos professores é muito mais cômodo trabalhar com conteúdos curriculares em que os alunos sentam e desenvolvem atividades. Então, quando o material ele sugere muitas atividades lúdicas e muitos jogos, e não só isso, mas depois trazendo para a sistematização, aí sim vinculado ao conteúdo aquilo que eu quero ensinar, traz uma outra dinâmica para a sala de aula. As salas de aula, elas ficaram mais coloridas, elas ficaram mais alegres. Os alunos hoje, eles... É perceptível a diferença que há numa sala de aula de uma professora que frequenta o PENAIC e uma professora que não frequenta o PENAIC. As salas de aula são diferentes, não que sejam melhores ou piores, mas elas são diferentes. Elas são mais alegres, elas têm mais materiais visuais nas paredes para que os alunos possam ter acesso às leituras diferenciadas. E muitas das ações que são feitas nas formações de primeiro, segundo e terceiro ano, no nosso município nós temos estendido para quarto e quinto ano, por causa do resultado que dá, por causa da maneira que durante a formação o professor reflete e repensa suas práticas. Algumas práticas ele está acostumado a fazer há tanto tempo que ele não reflete mais sobre aquilo, talvez se aquilo é realmente o melhor. E o PENAIC faz essa reflexão. Então, lá no quarto e no quinto ano, os professores que não participam do PENAIC, eles sentem desejo de desenvolver algumas atividades e toda vez que a gente pode, a gente traz eles para algumas discussões e reflexões, porque isso vai implicar também depois na atuação deles. O aluno que participa de situações de reflexão e ele é permitido a ele levantar hipóteses, né? Ele com certeza ele é uma criança com mais capacidade reflexiva e isso traz para ele a criticidade por consequência, né? Mas é uma capacidade de reflexão, de questionamento, de entendimento a partir de discussões orais e práticas, e isso a criança do PENAIC, ela tem essa característica sim. A maneira que nós encontramos de fazer essa relação mais próxima entre os professores de PENAIC e não PENAIC, né? Porque no início assim houve uma divisão de águas, assim, né? As não PENAIC se sentiam ofendidas por não ser PENAIC, especialmente por não receber bolsa também, né? Mas assim, aos poucos, elas foram percebendo que a troca de informações seria muito mais interessante. Então, o que acontece no meu município? As professoras que frequentam o PENAIC, algumas delas trabalham com uma outra turma num outro período. Por exemplo, eu tenho um caso, ela tem um segundo ano de manhã e um quinto ano à tarde. Ela discute planejamento com professoras de primeiro, segundo e terceiro ano, mas ela também discute com as outras professoras do quinto, porque ela atua no quinto. Quando ela discute planejamento e atividades com a professora do quinto, ela leva as experiências que ela discutiu lá no segundo no PENAIC para essa professora do quinto. Essa é uma maneira muito interessante de que elas têm de trocar. Então eu percebo, isso elas relatam durante os encontros também.
Outra forma que a gente tem de fazer essa socialização desses materiais e também das práticas que a gente aprende é em forma de apresentações na escola, né? Então, a gente aproveita, por exemplo, um tempinho do conselho de classe para apresentar alguma informação interessante, né? Mesmo a sala dos professores, ela acaba sendo um espaço de conversas. Usamos também muito as ferramentas digitais para divulgação. Voluntariamente, eles são convidados a participar do encontro do PENAIC, sim. E quando há oportunidade, por exemplo, em julho, de formação de todo mundo, o encontro do PENAIC ele foi para as cursistas do PENAIC e também para as de quarto e quinto ano, todas. Aí, neste momento, é um momento em que a gente aproveita para levar essas informações todas e trazer as reflexões mais significativas para que elas também participem. No meu caso, a gente estudou produção de texto vinculada à sequência didática, que é tema de primeiro, segundo e terceiro ano, mas que diretamente ligado também à ação de quarto e quinto ano. Essa é uma das maneiras que a gente tem. Não fazemos outras formações ou outros encontros especificamente para isso. Grupos de estudo, tem uma escola que desenvolve, a escola maior, ela desenvolve grupos de estudo. Final de tarde elas combinam. Tal dia nós vamos ficar uma hora e discutir tal assunto. E muitas vezes os assuntos têm relação direta ou são discutidos pelas professoras do PENAIC que acabam trazendo as experiências para lá. E as professoras de quarto ano já percebem que o aluno que chega do terceiro ano, que passou pela formação do PENAIC, ele é um aluno diferente daquele que não passou. Porque ele é como se ele exigisse mais, se ele esperasse mais, né? Então o professor precisa também caminhar no ritmo que a turma vai chegar. Isso do ano passado para cá já aconteceu e com certeza do ano que vem, né? Desse ano para o ano que vem também vai acontecer. Eu percebo que o trabalho com literatura tem sido muito interessante. Essas didáticas com gêneros. Então, toda vez em que eles produzem algo, quando chega lá no final da sequência didática e eles produzem algo que é um reconto do livro, que é uma encenação, que é um poema, que é uma lista, e eles veem o resultado final, né, pronto, isso é muito gratificante, inclusive para as professoras. Uma das propostas de reconto de um texto inserindo outros gêneros textuais, eu tive um relato de uma professora do segundo ano que disse que quando ela viu a proposta, quando ela foi começar a fazer, ela achou que as crianças não iriam dar conta daquilo, porque ela considerou que fosse complexo para eles. Mas depois do segundo ou terceiro exemplo que ela levantou, as crianças caminharam praticamente sozinhas. Então, para ela, isso foi muito gratificante, perceber a capacidade que as crianças têm de adequação de gêneros textuais, que talvez ela não fosse perceber se ela não fosse desenvolver aquela atividade que tinha sido sugerida pelo PENAIC. Então, nesse sentido, o trabalho com leitura e com produção é o que tem feito muita diferença, assim, bem interessante mesmo. Sim. O estudo dos cadernos, o estudo dos textos dos cadernos e da leitura das práticas que são relatadas ali, ele corrobora para formalizar aquela ação prática. Então, talvez, eu tive um relato agora na semana passada de uma professora que disse assim: puxa vida, algumas coisas a gente já fazia, mas a gente não sabia que isto era tão importante, ou que isto tinha uma relação tão interessante de conhecimento. A gente fazia, mas a gente não parava para pensar sobre. Então, os textos dos cadernos, eu vejo que eles vêm para confirmar isso, para confirmar de por que essas atividades são importantes, de por que tem que se fazer sim, por que tem que brincar sim, por que tem que experimentar, por que tem que deixar a criança pôr a mão no material, mexer, tentar não só receber informações. Então, nesse sentido, os cadernos têm sido muito interessantes. Nós estamos fazendo um estudo também lá de comparação mesmo, do que os cadernos do PENAIC trazem em termos de teoria e textos de orientações e o que o nosso material didático propõe. Então, a gente lê a parte toda da estrutura de ensino do nosso material e o que diz o caderno, e aí a gente compara as semelhanças e as diferenças. E neste momento foi que essa professora comentou isso. Ela disse: olha, eu até pensava que nem precisava fazer. Lá o material pediu para fazer várias atividades era de geometria, né? Então, várias atividades de medição. Sugeria para fazer isso através do corpo e tal. Ela fez. Quando ela leu no caderno do PENAIC que o corpo pode ser usado como unidade de medida e por que é importante partir do corpo
para entender depois as questões ali geométricas e também de medida, aí ela disse, puxa vida, né? Ela viu em 2 lugares diferentes a confirmação de que aquilo era importante, que aquilo que ela fez era importante. Então, quando eu falo em refletir sobre a prática, eu vejo que é neste momento que elas estão praticando e estão podendo analisar a prática delas à luz das reflexões teóricas que o material está trazendo. Isso tem sido muito interessante. É aí que o material faz toda a diferença. É uma questão bem importante você ter um planejamento organizado para que nenhum assunto, nenhum tema fique de fora. E o PENAIC mostra isso, né? Por que tem que trabalhar determinada atividade, determinado conteúdo tem que ser construído, não adianta só trazer a informação no final. E talvez a falta de reflexão, de tempo de reflexão e planejamento dos professores não os levasse a perceber isso. Ou eles pensassem talvez que uma ou outra atividade fosse inútil. Não precisava fazer aquilo, podia ir direto para a atividade na folhinha. Essa é uma questão bem interessante. É a prática, né? A experimentação, a discussão para depois sistematizar. E talvez a prática dos professores fosse muito mais simples, indo direto para a folhinha, ou para o livro didático, ou né? Então, quando você abre a discussão para entender, a partir do texto do PENAIC, dos cadernos do PENAIC, para entender por que aquela experimentação anterior foi importante, eles passam a ver aquelas atividades com mais brilho. Antes talvez eles não dessem tanta importância para aquele momento. E hoje elas dão muito mais importância para este momento antes da sistematização. O tempo que elas têm de formação, então, é fundamental para isso. Porque as outras professoras, elas também fazem, mas elas talvez não reflitam tanto sobre isso. E aí a prática delas não deixa de ser interessante, mas elas poderiam explorar muito mais algumas questões, mas que por falta de tempo e reflexão sobre, elas acabam não fazendo. O PENAIC traz isso, a formação continuada faz toda a diferença. Eu trabalho com coordenação pedagógica, então eu vejo que o encontro mensal, 3 encontros mensais aí, né, semanal, 3 encontros mensais, ele te dá o tempo que você precisa para digerir o que você fez e para planejar o que você vai fazer. Né? Então é um tempo aí riquíssimo e que os outros professores, embora tendo algum tempo para isso, ele não é destinado diretamente a esse tempo de planejamento e reflexão. O PENAIC para mim é muito satisfatório, assim. Ele é o dia que eu tenho PENAIC é um dia que me deixa feliz. Eu canso, que é à noite meu encontro, né? Mas eu saio satisfeita. Eu saio feliz de lá, porque eu consigo chegar perto das professoras, eu consigo trazer para a discussão aquilo que acontece na sala de aula, eu consigo acompanhar muito mais de perto aquilo que acontece com as crianças, e eu consigo sentir também a alegria que elas têm em perceber que talvez aquele aluno que lá no início elas achavam que não ia conseguir, está conseguindo a partir da prática delas. Então, para mim, é um divisor de águas, eu diria, na formação dos professores. Antes, nós fazíamos formação, mas eu não poderia chamar isso de uma formação continuada, eram atividades isoladas. Hoje, a formação interligada faz toda a diferença. Então, para mim, é muito satisfatório ver o resultado dos alunos e também o resultado das professoras.